Mais uma vez, muito bom dia a todos. Nesta manhã de segunda-feira, em que celebramos a festa do batismo do Senhor, encerrando, por assim dizer, e oficialmente, o tempo do Natal. Palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, mais uma vez sejam todos bem-vindos a esse nosso programa ao vivo aqui pela Web Rádio, todos os dias às 6 horas da manhã, a Rádio Filhos de Santa Mônica, a Rádio da Família Cristã. Seja muito bem-vindo e vamos juntos agora partilhar esta palavra, esta página do Evangelho de São Marcos no seu primeiro capítulo. Celebrando a festa do batismo do Senhor, nós encerramos oficialmente o tempo do Natal. Amanhã iniciaremos a primeira etapa, a primeira parte do tempo comum. Então, vamos vivenciar esta semana, a primeira semana do tempo comum. Então, celebrando hoje o batismo de Jesus, nos deparamos com esta página do Evangelho que já refletimos outro dia, como a palavra de Deus é sempre viva e eficaz, sempre traz coisas novas para cada um de nós. Então vamos refletir esta palavra. Então, esta página do Evangelho nos diz que João Batista pregava. Aparece aqui primeiro João Batista preparando o caminho do Senhor. E João pregava aqui e declarou que não era ele o Messias. Outro dia nós vimos que João era a voz que clama no deserto. Ele era simplesmente aquele que estava preparando a chegada. Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. E fiquei pensando nesse ser mais forte do que eu. Mas o próprio Evangelho já nos dá essa dica. Por que Jesus é mais forte do que João Batista, como assim declarou? É ele que declarou: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Então aqui vem o porquê Jesus é mais forte do que João Batista. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí está a chave, não é? João estava preparando o caminho, anunciando um batismo
de conversão. Por isso que Jesus é mais forte do que ele, porque ele batiza com o Espírito Santo de Deus. Em João, nós vemos esta preparação, este batismo de conversão. Em Jesus, nós vemos este anúncio do reino de Deus que vai começar. Nós vemos este tecer o evangelho. O reino dos céus é o próprio Jesus, e ele então, depois do batismo, começa a sua vida pública, começa a anunciar que o reino de Deus se faz presente, que o reino de Deus se faz próximo. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E Jesus, então, vem para as águas do Rio Jordão, vem de Nazaré, da Galileia, e entrou na fila. Humildemente, quis também ser batizado por João, não que ele precisasse desse batismo de conversão, mas ele quis cumprir a lei. Ele quis, na sua humildade, entrar na fila, porque nós sabemos que Jesus, o Verbo que se fez carne, quis experimentar a nossa vida em tudo, menos no pecado. E por isso não precisava entrar na fila, pois Deus não há nele nenhuma mancha, nenhum pecado. Mas ele veio de Nazaré, da Galileia, entrou na fila e foi batizado por João no Rio Jordão. E aqui, quando Jesus sai da água depois de ser batizado, aqui então vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, como pomba, e desceu sobre ele. E João já tinha dito que aquele que descer o Espírito Santo, esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É aquele que vai, de agora para frente, assumir a responsabilidade do anúncio. É esse o mais forte do que eu continuamente anunciei, segundo João Batista. Então Jesus recebe ali o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, do céu também veio esta voz, a voz que clama, a voz que revela, a voz que diz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É a Santíssima Trindade que se fez presente neste momento. Celebrando o batismo de Jesus é celebrar a presença da Santíssima Trindade no meio de nós. O Filho que é batizado, o Pai que revela o seu amor pelo Filho e o Espírito Santo que desce sobre ele, anunciando que é aquele mesmo, o Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo, é ele mesmo o mais forte do que João Batista. Queridos ouvintes, você se lembra o dia do seu batismo? Hoje nós celebramos o batismo de Jesus. Você se lembra o dia do seu batismo? Eu me batizei no dia 16 de novembro de 1975. Então, lembrar no dia de hoje o nosso batismo. Lembrar que esse mesmo Espírito Santo que desceu em forma de pomba em Jesus é o mesmo Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós fomos batizados também em nome da Trindade Santa. Nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. É a Trindade Santa que se fez presente também no dia do nosso batismo. Como no dia do batismo de Jesus, houve esta manifestação do Espírito Santo e essa voz do Pai revelando que Jesus é o Filho amado em quem ele põe todo o bem-querer. Então vamos pedir ao Senhor, neste dia em que celebramos o seu batismo, que nós possamos recordar, não somente recordar o dia do nosso batismo, mas também pensar no dia de hoje sobre o significado desse batismo. Ontem eu dizia que pelo batismo nos tornamos pessoas na igreja, segundo o Código de Direito Canônico. Pelo batismo nos tornamos pessoas. Recebemos assim um pacote por inteiro, né? Com direitos, mas também com deveres. Então vamos pedir ao Senhor que, celebrando o seu batismo, que ele nos ajude a cumprir a nossa missão de batizados. Celebrar o batismo de Jesus é celebrar o nosso batismo. E celebrar o nosso batismo é renovar também este compromisso de cumprir esta missão do nosso ser batizado. Pessoas na igreja com direitos e com deveres. Que o Senhor nos conceda esta graça de podermos passar o dia de hoje recordando o significado deste importante sacramento, deste sacramento que é a porta de entrada. É por ele que entra um cristão. É por ele que nos tornamos cristãos. Nos tornamos também seguidores de Jesus, mas acolhedores da sua palavra e do seu reino. Que o Senhor nos conceda a graça no dia de hoje de sermos imitadores de Cristo, que recebeu no dia do seu batismo a presença do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas também a revelação do Pai, revelando que este é o Filho amado. Então, no dia do nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus, nesse Filho amado do Pai, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.